Fala galera, continuando aí, dinamômetro. O dinamômetro é um outro instrumento de medida, né? Que ele também consegue medir de forma indireta qual é a massa de um objeto, tá? Mas ele é um dispositivo, né, destinado a indicar força. Como é que ele funciona? Ele é um ganchinho, tá? Que você pendura em algum lugar e ele vai ter uma mola ideal. Quando você pendura ela nessa posição aqui, ela vai ter uma posição de equilíbrio, né? Uma mola ideal não tem massa, então você não precisa nem se preocupar com o peso dela. O dinamômetro que a gente estuda é um dinamômetro ideal, ele não tem massa. Então, teoricamente, ele não tem nenhuma deformação por causa da própria massa dele. Mas vamos lá. Aqui é uma posição de equilíbrio, tudo bem? Se você começar a esticar ele para baixo, o que vai acontecer? Eu comecei a esticar a mola para baixo. Quando você estica uma mola ideal, ela vai reagir com uma força que tem módulo igual kx, constante vezes a deformação. Se você estica ela 1 metro, ela vai ter uma força que é 1 vezes a constante. Se você esticar ela 2 metros, ela vai fazer uma força que é o quê? 2 vezes a constante e por aí vai. Só que aí você começa a reparar o seguinte, poxa, então quer dizer que se eu esticar ela 1 metro, né? Vamos supor que eu estiquei ela aqui 1 metro. E vamos supor que essa constante aqui, dessa mola, seja de 8 newtons por metro. Se eu estiquei ela 1 metro, quanto que é 1 vezes 8? 8. Então significa que ela vai estar fazendo o quê? 8 newtons. Tá, se eu esticar mais um pouquinho, até 2 metros, K vezes X, ó, 8 vezes 2 vai dar quanto? 16 newtons. Entende? Então ela mede o quê? Ela vai medir qual é a força que você está fazendo. Né? Porque se você puxa ela até aqui, para manter em equilíbrio, a força que ela faz puxando é 16. Você tem que estar fazendo uma força para baixo de 16 aqui, senão ela não consegue. Ok? E aí você começa a reparar que você consegue medir peso aí de forma indireta, você consegue medir massa de forma indireta. Olha só. Determine o valor de M. Então, ó, pendurei aqui o dinamômetro, pendurei um bloco M, né? E ele está acusando 12 newtons. Ok? Vamos supor, né, que está em equilíbrio isso aqui, ele está em repouso. Bom, em repouso a força resultante é zero. Né? O módulo da força resultante é zero, é nulo. Quais são as forças que tem aqui? Ó? Você vai ter o peso desse bloco, empurrando ele para baixo, né? E você vai ter a força elástica puxando ele para cima. Que vale quanto? 12. Então, nessa situação de equilíbrio, você pode falar que o módulo da força-peso vai ser a leitura do dinamômetro, que é 12. O módulo da força-peso não é a massa vezes a gravidade, que a gente não aproxima geralmente para 10? Então, olha, isso aqui vai ficar assim, ó. Massa vai ser 12 dividido por 10. Vai dar 1,2 kg. Estou dando tudo no SI, né? Então, o dinamômetro é isso, né? Você pode pendurar um objeto no dinamômetro. Quando ficar em equilíbrio, ele vai acusar a leitura que você tem de uma força equivalente à força-peso, em módulo. Aí você divide pela aceleração gravitacional que você acha a massa. Exemplo 2. Qual a leitura no dinamômetro? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ó? É um elevador, ele está subindo com essa aceleração, né? Então, vamos considerar que para cima é positivo. Vou já botar logo aqui antes de ver a força também. Vamos lá. Continuando. Tem a força-peso aqui nesse bloco, puxando ele para baixo, né? E aí, o dinamômetro vai puxar ele para cima, com uma força elástica, né? A força elástica é a leitura do dinamômetro. Então a gente tem que saber qual é o valor da força elástica aqui. O que a gente vai fazer agora? Ó? Cara, segunda lei de Newton. A maioria das questões que a gente vai trabalhar em leis de Newton é usando a segunda lei de Newton, né? Em termos de cálculo. Então vamos botar aqui, ó. Quem é a força que está para cima? Força elástica, que é a leitura do dinamômetro. Menos o peso. Qual é o peso? Massa vezes gravidade, né? Igual a massa vezes a aceleração, que é para cima então é positiva. Então, ó, a força elástica ela vai ser 4 vezes 5 dá quanto? 20. Esse 4 vezes 10 dá menos 40, né? Passa para o outro lado, vai mais. Então, olha que legal. A força elástica vai ser de 60 newtons, né? Então, esse dinamômetro, ele vai indicar que tem uma força de quanto? 60 newtons. Mas e se ele tiver graduado do lado com massa, né? Se ele funcionar tipo uma balança?
Aí ele vai dividir pela gravidade 10 e vai falar que tem mais ou menos 6 kg, ok? E letra B é uma coisa bem interessante, que já cai algumas questões, que fala essencialmente o seguinte, ó, um dinamômetro, né, se você botar ele preso em um lugar e puxar ele, a mola dele para um lado com uma força, ele vai acusar uma leitura igual a essa força para ficar em equilíbrio. Só que as pessoas acham que se você pegar ele, ó, enquanto você puxa para um lado, né, e outra pessoa puxa para o outro, você sabe que a tendência é ele partir ao meio, né? Então as pessoas acham que se eu puxo para um lado com 400 e outra pessoa puxa para o outro lado com 400, ele vai ler 800, né? Mas na prática não, porque um lado é fixo, tá? A referência que você vai ter do dinamômetro é o fundinho dele, então só importa o que está acontecendo de um lado. Então aqui a leitura que você vai ter é apenas o que você precisa para equilibrar esse lado do dinamômetro. Então aqui, ó, a leitura do dinamômetro, né, vai acusar o quê? A força elástica em módulo vale 400 newtons, né? Então, importante memorizar isso. O dinamômetro mede apenas as forças que estão equilibrando o lado da mola. O outro lado não importa, ok?